Embora não tenha mostrado nenhum sinal de expansão e não tenham ocorrido mudanças notáveis em tamanho, posição ou área afetada, a Fundação SCP ainda mantém um controle firme sobre a área. 2 funcionários armados estão constantemente posicionados fora de uma sala de concreto, onde dentro 2,1 metros cúbicos de espaço estão selados. Ninguém tem permissão para entrar, a menos que tenham a autorização de segurança adequada para ter acesso. Para os demais, continua sendo uma área restrita. Mesmo que alguém tenha permissão para entrar, é aconselhado que tenha extremo cuidado o tempo todo. O próprio quarto está vazio, ou pelo menos parece estar. E enquanto aqueles que entram ou saem geralmente não são prejudicados, de vez em quando, alguém sai de lá para sempre mudado. Afinal, é isso que o conhecimento faz com você. SCP-028 é um fenômeno anômalo que está isolado em uma pequena área de um pátio de armazenamento abandonado. O pátio foi comprado pela fundação dos antigos proprietários junto com a mina de cobre próxima, no norte de Michigan. Qualquer informação que comprove a propriedade ou a história da venda foi removida de qualquer banco de dados publicamente acessível e a área ao redor é guardada por patrulhas da fundação. Caso algum civil seja encontrado por ter entrado acidentalmente na área, seja de carro ou a pé, então agentes se passando por oficiais da Polícia Estadual de Michigan irão intervir. A maioria dos incidentes de segurança são resolvidos rapidamente, com agentes disfarçados da fundação redirecionando civis perdidos que se aproximaram demais do SCP-028. Aqueles que não cumprirem devem ser capturados vivos, administrados com amnésicos classe A e então levados para a cidade próxima de Redacted, Michigan. O quarto, que agora contém o SCP-028, foi construído pelo Departamento de Engenharia Anômala da Fundação. Uma estrutura simples de concreto foi construída ao redor do raio medido do SCP-028, simples no design, mas necessária para conter seus efeitos. A anomalia em si não tem presença visível ou física e não é detectável ou observável por qualquer outro meio, seja anômalo ou não anômalo. Contudo, por meio de testes, os pesquisadores determinaram que a área de efeito do SCP-028 forma um cubo perfeito de 7 pés ao redor de um ponto central. Essa informação foi usada para mapear com precisão as dimensões exatas da área de efeito do SCP-028. Todas as formas de varredura, desde imagens térmicas até análises de espectro completo, foram realizadas na área. Nenhuma leitura anormal foi detectada. Aqueles que entram na área de efeito não relatam mudanças na temperatura, elevação ou outros fatores que poderiam ajudar a entender melhor a anomalia imperceptível. Tudo que pode ser sentido por quem entra na área afetada é o próprio SCP-028. A Fundação até chegou a grandes comprimentos, tentando alterar manualmente o tamanho e a forma da área de efeito do SCP-028, adicionando e removendo objetos do espaço, chegando até a remover terra debaixo dele. Mas nada aparentemente pode alterar a área de efeito, nem como o próprio efeito ocorre. Quando um humano entra na área de efeito do SCP-028, os sintomas geralmente se manifestam dentro de 3 a 6 segundos. Até agora, nenhum caso excedeu o limite de 6 segundos. Se ocorrer um incidente em que o efeito ocorra a qualquer momento após o término dos 6 segundos, isso deve ser relatado imediatamente, tanto ao Dr. Gears quanto ao Dr. Cardinal. Em todos os casos observados até agora, no entanto, o efeito do SCP-028 ocorre da seguinte maneira. O sujeito entrará na área afetada, onde dentro de 3 a 6 segundos ele desenvolverá espontaneamente o conhecimento total e completo de um assunto. Todas as informações às quais eles agora têm acesso foram verificadas como sendo totalmente factuais e precisas. Em alguns casos, alguns sujeitos adquiriram conhecimento tão preciso
que descreveu fatos desconhecidos pela ciência no momento de sua exposição ao SCP-028. Para contabilizar futuros incidentes de informações não descobertas emergindo do SCP-028, a Fundação exige que todos os expostos revelem os exatos detalhes de seu conhecimento adquirido. Os efeitos do SCP-028 podem ser experimentados várias vezes, caso alguém saia e depois reentre na área de efeito. No entanto, isso não é aconselhável, pois se sabe que resulta em enxaquecas cada vez mais fortes e tonturas prolongadas após as 2 primeiras exposições. A Fundação mantém um registro parcial das informações obtidas por meio da exposição ao SCP-028. Um exemplo notável é de uma pessoa que, ao entrar na área de efeito, podia recitar todas as entradas da lista telefônica de Nova York de 1998 e as informações eram totalmente precisas, checadas com uma cópia física da lista telefônica mencionada. Contudo, o conhecimento adquirido pelo sujeito não refletia naturalmente as entradas em adições posteriores. Outro incidente, envolvendo o SCP-028, ocorreu quando um sujeito diferente, após passar pela área de efeito, desenvolveu um projeto para uma reformulação total do motor de combustão interna. A principal diferença no design deles era o detalhamento perfeito de como criar um motor que funcionava com sangue humano, construído com peças já existentes. Converter totalmente um motor de combustão interna na versão redesenhada levou apenas 4 horas e parecia operar com maior eficiência do que os movidos a gasolina. A Fundação trabalha na expansão do uso de motores redesenhados. Como parte da iniciativa de combustível renovável, está coordenando com as equipes de saneamento e transporte para reutilizar o sangue humano de violações de contenção do SCP-682 como combustível alternativo. O relatório de cálculo de emissões da Fundação estima que todos os veículos com motor de combustão interna funcionarão com sangue humano até 2030. Para o SCP-028, um sujeito soube da localização exata de chaves para um Buick Sabre. Inicialmente, isso parecia ser outro conhecimento sem aplicações de longo alcance. No entanto, as chaves pertenciam a um Buick Sabre de 1975 específico, dirigido pelo assassino da máfia Jimmy "The Legs" Scarpelli. Elas haviam sido deixadas na ignição do carro e um tijolo colocado no acelerador para enviá-lo às profundezas do rio Redacted, Nova Jersey. O porta-malas do carro também continha um vereador sequestrado por Scarpelli. Como a polícia nunca encontrou o veículo, não houve evidências que o ligassem ao desaparecimento ou assassinato. Com a localização da chave descoberta pelo SCP-028, a Fundação repassou essa informação anonimamente para a polícia local. Após buscas no rio, encontraram as chaves no carro e o vereador afogado, alvo de Scarpelli, por enfraquecer os sindicatos trabalhistas. As acusações de assassinato contra Jimmy Scarpelli foram retiradas, pois ele tinha cerca de 60 anos quando o tribunal decidiu por homicídio justificável. Foram encontradas menos aplicações práticas para alguém que aprendeu toda a história da família Blackthorne de Londres, Inglaterra. Tentativas de publicar esse conhecimento extenso, como um livro biográfico, levaram a uma longa batalha legal entre a família e o total estranho que, de alguma forma, parecia ser um especialista em sua linhagem. Um indivíduo que aprendeu completamente a cuidar de uma colônia de ratos toupeira de SCP-028 mudou de carreira para trabalhar na conservação desses animais. A Fundação faz verificações regulares nele, e ele parece achar o trabalho mais gratificante. Em todos os casos, o conhecimento obtido através da SCP-028 é perfeito, completo e eidético. Quanto aos assuntos específicos aprendidos, parece não haver correlação entre a pessoa exposta ao SCP-028 e o que ela ganhará total conhecimento após a exposição. O conhecimento obtido através dos efeitos do SCP-028 é totalmente aleatório
e pode ser extremamente útil ou não ter aplicações práticas, além de variar em especificidade. É possível, em teoria, adquirir conhecimento de todo o Império Romano ou de tudo que ocorreu no dia em que Júlio César foi assassinado. Informações obtidas pelo SCP-028 representaram um risco significativo para a Fundação. No entanto, atualmente, não existe maneira de prever que conhecimento será transmitido a alguém através da anomalia até que a exposição já tenha ocorrido. Em uma instância, um sujeito que ficou na área de efeito rapidamente obteve informações sobre as origens e localizações exatas de 12 diferentes SCPs. Com exceção de 2 casos, esses objetos anômalos já estavam sob contenção da Fundação. Portanto, a informação transmitida pelo SCP-028 representou uma violação de segurança significativa. Embora nos 2 casos adicionais, isso tenha levado a Fundação a rastrear e conter o SCP-redigido e o SCP-redigido, o sujeito não poderia ser autorizado a reter informações tão sensíveis relacionadas a anomalias. Naturalmente, seu primeiro curso de ação foi administrar amnésicos. Mas havia um problema. Após este caso, a Fundação determinou, através de testes, que qualquer conhecimento adquirido pela exposição ao SCP-028 não pode ser revogado por nenhum meio conhecido. Isso inclui a administração de amnésicos. A análise química confirma que a exposição ao SCP-028 não interfere na sua absorção. Os exames de ressonância magnética não indicam atividade anormal no hipocampo ou lobo temporal, que possa inibir a recuperação da memória. No entanto, a retenção de todo o conhecimento do SCP-028 permanece perfeita e completa. Exames pós-morte revelaram que os cérebros dos sujeitos não sofrem alterações físicas após a exposição ao SCP-028. O projeto de pesquisa, envolvendo autópsias contínuas daqueles expostos ao SCP-028, foi temporariamente suspenso pela Fundação SCP. O SCP-028 foi descoberto após um trabalhador de mina de cobre fazer uma revelação surpreendente. O homem submeteu um projeto ao Escritório de Patentes dos Estados Unidos da América para um reator de fusão a frio funcional. Se aprovado e fabricado, o reator do homem poderia ter encerrado a dependência global de combustíveis fósseis. Segundo notícias, a ideia o atingiu como um raio após visitar o pátio de armazenamento ao lado da mina onde trabalhava. A Fundação trabalhou para suprimir as notícias sobre a patente de fusão a frio do homem e buscou entrevistá-lo. Contudo, logo depois ele foi achado morto. As evidências coletadas pela Fundação sugeriram que ele foi morto a mando da Redacted, a maior corporação de petróleo e gás do mundo. Em benefício de seus próprios fins, a Fundação conseguiu obter os projetos do homem e a patente, e desde então os implementou na contenção do SCP-1995. E em uma pequena vitória, se não fosse pelas notícias deste homem, o SCP-028 talvez nunca tivesse sido descoberto. Quanto aos seus próprios testes subsequentes com o SCP-028, eles renderam resultados mistos, para dizer o mínimo. O incidente E127 viu um agente da Fundação estacionado no local, contendo a anomalia acidentalmente exposto à área de efeito do SCP-028. Logo após, o agente demonstrou surpresa e perplexidade, pedindo um momento para organizar seus pensamentos. Em seguida, o agente balançou a cabeça, riu e sacou sua arma de serviço. Vários agentes foram mortos e um médico da Fundação foi ferido no local. Ele foi contido e interrogado, revelando que adquiriu um conhecimento extenso das atividades classificadas da Fundação a partir do SCP-028. Muito disso se referia a vários objetos anômalos, dos quais ele não tinha conhecimento prévio, incluindo os procedimentos da Fundação em torno do SCP-2669. Como isso foi mais uma vez um incidente de inteligência da Fundação sendo disseminada aleatoriamente,
via SCP-028, medidas foram tomadas para evitar que mais informações do SCP-2669 fossem descobertas. Sua entrada no banco de dados SCP foi ocultada por uma página afirmando que o número de designação é apenas um placeholder. Um tribunal ainda precisa decidir sobre o destino do agente afetado. Qualquer pessoal que entrar na área de efeito do SCP-028 deve ser detido indefinidamente. Testes com o pessoal da classe D tiveram resultados igualmente incomuns. Durante o experimento 189, o DIN 9843 foi exposto ao SCP-028 apenas para começar a exibir ações respiratórias anormais horas depois. Este foi o primeiro incidente notado de uma aparente mudança física após a exposição ao SCP-028. O exame médico e o interrogatório de D9-1843 revelaram que ele havia aprendido a reciclar o dióxido de carbono dentro de seu corpo. Diversas tentativas foram realizadas para ensinar essa habilidade a outros membros da classe D. Porém, quando estas falharam, D9.843 foi terminado. A autópsia não revelou anormalidades nos órgãos respiratórios. No entanto, existe um experimento SCP-028 que ninguém dentro da Fundação quer reconhecer. Aqueles encontrados discutindo o resultado do incidente E-112 devem ser repreendidos ou receberem anésicos, sem exceções. Quando outro de Class de 1182 entrou na área de efeito do SCP-028, ele começou a chorar imediatamente e foi visto se encolhendo na posição fetal. O que quer que tenham aprendido era tão devastador que acharam incapacitante. As tentativas de consolá-los falharam. Eles ficaram irresponsivos a estímulos externos por dias. Eles logo caíram em um estado catatônico e só verbalizavam as seguintes frases: "Isso não é vida. Isso não é real." Foi rapidamente determinado que D-1182 adquiriu conhecimento sobre a verdade da Fundação SCP, que é totalmente fictícia. Toda anomalia, todo site, todo pesquisador, todo membro do pessoal, e isso incluía eles. D-1182 entrou em coma e morreu pouco depois com a causa da morte, sendo atribuída ao choque. Desde então, a Fundação proibiu toda discussão sobre o incidente E-112 para ocultar o fato de que sua realidade é uma completa invenção. É como dissemos, o conhecimento mudará você para sempre.